Saudações a todos, eu sou o Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre magia de evocação Goethe Angélica, desejando que estejam todos bem. Aproveitando ainda o calorzinho que fez hoje, primavera, então agora tá bem agradável, vamos aproveitar. Então, assunto de hoje, vamos falar um pouco de magia e espiritualidade. Mas puxa vida, uma coisa não faz parte da outra e vice-versa? Não necessariamente. Então eu quero comentar um pouco, porque às vezes as pessoas não percebem bem assim, que tem algumas coisas que tem a ver com a própria vida, com a própria magia, com a própria espiritualidade. Quando a gente fala de magia, a gente está pensando na capacidade de criar mudanças no mundo, por métodos diversos, né? Seja a influência dos espíritos, seja por fetiches, energias naturais. Então nós vamos usar técnicas para mudar o mundo, situações do mundo. A espiritualidade ela tem muito mais a ver com mudanças interiores. Por isso que tradicionalmente a gente fala sobre a teurgia e a taumaturgia. Isso em termos de magia clássica, né? Então vamos colocar de novo o desenho, já tem vídeos falando especificamente sobre isso. Então nós temos aí teurgia e taumaturgia. Veja que são duas áreas que se aproximam, muito para um lado, muito para o outro, mas no meio elas vão se encontrar. Vamos voltar aqui. Teurgia é a união, a busca do divino. Então, isso é puramente espiritual. É o trabalho espiritual de elevação ao divino e por causa disso nós obtemos bênçãos, resultados práticos. Já taumaturgia é a prática, é a magia puramente pela prática. Você sabe que se você usar tais e tais ingredientes que são associados à energia do planeta, à energia de um determinado metal, à energia de uma determinada planta, aquela energia pode ser direcionada para um determinado resultado prático. Então, basicamente, é energia pura. Você é um mecânico. Você aprende a lidar com a energia de uma maneira mecânica. Porém, costuma ser um processo até natural que essas pessoas, muitas delas, também comecem a ter um aprendizado espiritual, que é o outro lado. Então elas acabam descobrindo o divino. Uma coisa é você saber lidar com a energia do fogo. Ou, por exemplo, uma das mais simples que tem é a magia com velas, né? Com o tempo você percebe que se você adicionar uma oração, você coloca o seu coração, o seu sentimento, algo seu, você começa a se conectar mais ainda com aquela energia e começa a ter um aprendizado espiritual também. Vice-versa, quem trabalha muito na área espiritual percebe que determinadas coisas são cada vez mais práticas e muitos vão aprender também a magia prática. O ideal é mais ou menos ter um equilíbrio, mas cada pessoa vai ter a sua caminhada, a sua abordagem de como lidar com a vida. Eu mesmo, eu tenho uma abordagem muito mais espiritual, por isso que tantas vezes eu vou falar até tipo assim, meio um guru. Eu vou explicar coisas como meditação, aspectos de transformação interior, né? E isso é o crescimento da alma. Então, o aprendizado espiritual é o crescimento de você como pessoa, a sua elevação, a elevação da sua alma. Chegar a níveis mais altos. Tá? Então, o seu espírito se eleva
E dessa maneira nós também temos resultados. Eu falo isso porque eu tenho ambas as abordagens e aprendizados na minha vida. Eu sempre falo que nos meus primeiros anos, quando eu era bem jovem, comecei muito jovem mesmo, durante mais de uma década eu fiz assim todo tipo de erro possível. Mas eu estava sendo muito prático. Eu tentava fazer magia prática na marra, sim, eu fazia atalhos, eu fazia coisas erradas, mas eu também tinha resultados assim, uau, fantásticos. Teve coisas que eu passei há 40 anos atrás, mais, quase 50 anos de vida espiritual, que poucas pessoas até hoje no mundo conheceram. Eu tive experiências assim absurdas, resultados absurdos. Então é claro, eu estava fazendo muito erro, mas eu também estava tendo muito acerto. Então eu quebrava a cara, levantava e continuava. Por isso que eu tô aqui até hoje, né? E mais tarde eu tive um aprendizado maior, espiritual, né? Então aí uma outra fase da minha vida, muito mais espiritual. E eu percebi que naquele trabalho que era muito espiritual, eu também estava tendo resultados práticos. Tanto que vocês vão ver, por exemplo, os monges lá do Oriente, da Índia, da China, do Japão, do Tibete, tantos deles são famosos por conseguir realizar coisas em magia prática. Como? Pelo poder do espírito. Estão percebendo? Então é uma maneira de trabalhar. A pessoa, ela cresce tanto a sua energia pessoal que ela consegue causar mudanças nas situações, mudanças exteriores, mudanças no mundo, que é o mesmo caso da magia prática. Apenas muda a maneira de trabalhar e, claro, de conduzir a sua própria vida, porque na espiritualidade, normalmente nós vamos buscar nos tornarmos pessoas melhores. Então vem a busca da purificação da mente. Então uma das coisas necessárias, né, que a gente sempre indica, terapias. Se você tem traumas, você tem dificuldades de entendimento das situações, você vai ter que melhorar a si mesmo, ter um aprendizado e até mesmo fazer terapias. Sejam terapias formais, como psicólogo, ou até as terapias alternativas, que tem muitas terapias muito interessantes que vão ajudar você nesse processo de descoberta, tornar-se uma pessoa melhor, mais luminosa, e com isso você também está mudando o que tem ao redor, está mudando a sua vida e pode ser até capaz de eventualmente perceber novos níveis que vão causar mudanças no mundo, que é a magia prática. De novo, a magia prática ela é muito baseada em ferramentas, em materiais, em métodos, sistemas, como por exemplo o nosso caso da magia cerimonial, que é a área que eu comento mais, né? Porém, eu trabalho, sim, com várias outras áreas. Eu trabalho com bruxaria, especialmente da magia clássica da Europa antiga. Magia nórdica, magia celta, magia dos antigos gregos, magia italiana. Eu trabalho com várias coisas dessas. Só eu não fico comentando. Tá? Eu já várias vezes eu já citei isso. Tem áreas que eu não comento. Eu prefiro não comentar. Eu reservo para mim e para os meus clientes. Tanto, vejam só, eu sou principalmente um orientador. Vem para cá. Vem. Deixa a gente passando. Então, eu sou um orientador de caminhos. Isso é uma coisa espiritual minha. Eu me tornei um orientador de caminhos. Por causa das inúmeras situações que eu tive de vida, aprendizado, trabalho com pessoas, mas eu trabalho sim com magia prática. Então, volta e meia alguém pergunta se eu faço magia. Só essa semana eu já tive 3
solicitações de contato, a pessoa perguntando, escuta, tu faz magia? Sim, eu faço. Eu faço magia, sim. Mas eu tenho uma abordagem muito espiritual de vida também, que é uma opção minha. Mas eu tenho toda a parte prática também. Só eu não estou preocupado em ter decoreba de livro. Eu estou trabalhando aqui sem anotação nenhuma. Eu não vou abrir a boca e repetir de cabeça o texto de um livro, que é o que tantas pessoas fazem. Esse tipo de pessoa vocês vão encontrar muito por aí. O cara vai falar dessa ou daquela área, desse, daquele sistema, a pessoa abre a boca, ela está repetindo um livro. São pessoas que estão mais focadas na taumaturgia, ou seja, magia prática. O método, o sistema, a ferramenta. Mas desenvolvimento espiritual, muito pouco. Então são pessoas fáceis de reconhecer. E muitos estão fazendo trabalhos maravilhosos. É apenas a abordagem de cada um. Então veja que nem todo mago é espiritualista e nem todo espiritualista se torna um mago. Mas com o tempo, ambos podem começar a se aproximar da outra área. Vamos botar de novo o desenho aí, olha lá em cima. De um lado, a teurgia, que é o máximo. Do outro lado, a taumaturgia, também sendo o máximo. Então, se você está demais para um lado, demais para o outro, você tem esse foco. Mas com o tempo, uma se aproxima da outra, uma vai crescer dentro da outra. E isso é algo interessante de observar. Mas é claro que não são todos que vão ter esse aprendizado, esse desenvolvimento. Mas é sempre interessante, e é por isso que nem todo mago é um mestre. Pai de santo, por exemplo, pai e mãe de santo, nem todo pai e mãe de santo é um mestre. Ele é um pai de santo, ele é um praticante. Eu já fiz vídeos falando sobre níveis de desenvolvimento espiritual. Né? A pessoa lá no início é o neófito, o recém-aprendiz, depois ela se torna um buscador, depois ela começa a praticar e dentro daquela prática ela pode se tornar muito boa. E ela vai ficar dentro daquele nível. Ela não vai alcançar um nível de mestre, ela não vai ser um mestre, ela pode ser excelente no que ela faz. Tem pais e mães de santos sensacionais, mas não tem um nível de maestria, eles não são mestres espirituais. Eles podem ser líder espiritual do seu grupo, mas isso um praticante já é. O praticante ele já tem necessariamente uma formação para guiar e trabalhar com pessoas. Mas falta o próximo estágio, que aí tem a ver já com desenvolvimento espiritual também. Nesse nível, ambos os lados começam a se encontrar. E nem todas as pessoas vão ter uma percepção ou uma noção da diferença. Tá? A nível de demais pessoas, isso não parece assim, não parece muito óbvio. Mas para quem já tem uma caminhada mais longa, tá? Para quem já tem um desenvolvimento, nós percebemos na hora, não, a pessoa é sensacional, mas ele não é um mestre ainda. Ou é um mestre menor. Um praticante, na verdade, ele é um mestre menor. Né? Os orientais chamam de jovem mestre. Né? Jovem mestre. Porque ele ainda não é um grande mestre. Mas já é um nível de maestria, porque a maestria ela não é um nível assim que a gente dá um pulo, não. Você vai crescendo gradativamente. Você vai crescendo gradativamente. E esse desenvolvimento que pode ajudar muito nas demais atividades, porque daí nós estamos buscando um desenvolvimento pessoal, e é algo que eu procuro levar para as pessoas nas minhas consultas, por isso que eu gosto de fazer consultas por escrito também, eu tenho mais tempo de escrever, de orientar, de aconselhar, de comentar situações de vida, tá? E eu estou colocando tantas vezes, na maioria, aliás, eu já estou colocando orientações espirituais para a pessoa também, às vezes de uma maneira discreta e sutil. Porque a pessoa tem o seu nível de aprendizado, o seu nível de evolução, eu preciso respeitar isto
mas eu tenho que aproveitar a oportunidade de já colocar uma sementinha naquela pessoa, para aquela semente começar a crescer. Dali a 2 anos, 3 anos, pois é, sabe que tu lá no passado falou tal coisa. Agora a pessoa viu que a semente cresceu e aquilo se tornou verdade para ela, porque a espiritualidade, o desenvolvimento, ele é uma semente que vai crescer dentro de nós. Na espiritualidade nós buscamos a união com o divino. Já na magia prática, não. A magia prática busca o quê? Poder, força. É isso que a magia prática busca: poder, conhecimento. É puramente mental. Força. Poder e força. Já no lado espiritual, o que nós buscamos? Desenvolvimento íntimo, interior, pessoal. A elevação da alma. A melhoria de si. É o caminho do amor, é o caminho do coração. Sabe aquela famosa diferença? Tem o pessoal da mão direita e o pessoal da mão esquerda. A mão direita ela é muito mais um caminho de coração, tá? Mais espiritual, e a mão esquerda ela é muito mais o caminho da mente, poder, é o caminho da ciência, do método. Mas aqui na mão esquerda nós vamos encontrar pessoas que se desenvolvem espiritualmente e começam a se aproximar da mão direita, e da mesma maneira a pessoa trabalhando com a mão direita, ela também vai descobrir que a mão esquerda tem aspectos práticos que ela precisa desenvolver também, e busca-se chegar até um ponto quase no equilíbrio. Nós não vamos ficar exatamente no centro, nunca. A pessoa que ela está no centro, ela, de certa maneira, vamos dizer assim, ela está em cima do muro. A gente não consegue ser o tempo todo assim, centro. A gente, às vezes, tem que ficar um pouquinho para cá, às vezes tem que ficar um pouquinho para lá. Às vezes tu tem que ser mais prático, às vezes tu tem que ser mais espiritual, mais amoroso. Não, nem de mais, nem de menos, para nenhum dos lados. Mas nós vamos alternar. Eu trabalho com ambas as direções. Eu tenho várias atividades de mão direita, que é muito mais a minha área, mão direita, mas tem um monte de coisas que eu faço que são de mão esquerda. Só eu gosto mais de divulgar e de comentar o caminho da mão direita. Eventualmente eu vou comentar coisas de caminho de mão esquerda, inclusive tem vários vídeos que eu comentei, que as pessoas nem se deram conta, mas ali eu estava falando coisas práticas de mão esquerda. Sobre, por exemplo, o perigo de lidar com certas energias. Eu estou dando aula prática de mão esquerda. Por quê? Porque você precisa ser capaz de segurar determinadas coisas. O caminho de mão esquerda é um caminho de força e você vai ser cobrado, você vai ser exigido, você tem que se segurar. Como é que tu te segura? Prepara o pessoal. Você tem que ter um preparo, um estudo, desenvolver força pessoal. Que isso tem a ver com a mão direita. Em ambos os caminhos você vai precisar de terapia, você vai precisar de crescimento, você vai precisar de aprendizado. Estão percebendo como uma área une a outra? Eu comecei falando de espiritualidade e magia. Agora, dentro do aspecto magia, eu estou falando de mão direita, mão esquerda, mas ainda assim com o aspecto espiritual que existe nos dois lados. Nos dois lados. Lembra daquele filme O Senhor dos Anéis? Melhor ainda o livro. Tá? Eu assisti o filme, tá muito bonito, mas com certeza é impossível colocar num filme tudo que tem no livro. Tanto que de cara, no primeiro filme, eles já pulam assim, olha, eu acho que quase 100 páginas do livro, né? Falta muita coisa ali. O livro é um livrão, mas leitura altamente recomendada. Então ali você vai perceber vários aspectos de caminhada que tem ali, mas eu falei do Senhor dos Anéis por causa do famoso Gandalf, né? Barbadão, aquele de branco, né? O Gandalf, o branco. Tem o irmão dele, que morava naquela torre alta, que até aprisionou o Gandalf lá, e eles brigam, aquela coisa toda. Eles eram irmãos.
só que um era totalmente mão direita e o outro totalmente mão esquerda. O aprendizado dos dois era o mesmo. Ambos tinham a mesma força. Ambos aprenderam as mesmas coisas. O que muda? Um era mais para a mão direita, o outro era mais para a mão esquerda. E isso faz parte do nosso aprendizado. Não adianta você simplesmente não querer ver o outro lado. A gente precisa saber. Como é que a gente aprende, por exemplo, magias de defesa, magias de proteção, ou como se proteger, né? Tem vários vídeos aqui no meu canal. A gente já passou de 300 vídeos aqui no canal. Tem muito material. Como é que você aprende a se defender? Com ataques, né? Como é que você aprende a atacar? Aprendendo a se defender. Antes de querer atacar alguém, você tem que aprender a se defender. É assim que a gente aprende magia de ataque. Então, volta e meia alguém aparece perguntando: como é que eu faço lá para destruir com uma pessoa? Ó, primeiro você tem que estar bem de vida. Tu não vai atacar ninguém se tu não sabe nem se defender. Esse tipo de dica, né? A gente está sempre criticando esse tipo de pergunta idiota. A pessoa não sabe nada de magia e já quer a magia mais poderosa, a força mais forte, porque ela quer causar uma coisa. Tá, mas tu sabe se proteger? Tu sabe se defender? Tu sabe o que tu precisa fazer para fazer um ritual desses? Mesmo que seja até um ritual de anjos, um ritual de prosperidade, um ritual aparentemente inocente, nós vamos ter requisitos, nós precisamos nos preparar. Nós temos que ter um aprendizado, seja para qual área que for. Por que tantas vezes eu falei de magia de proteção, sobre preparação dos rituais como primeira coisa para você se proteger? Uma coisa que eu estou sempre repetindo. Quando você fizer o seu ritual, seja o que for, como é que começa o ritual? Preparação, tudo aquilo, você faz as orações de abertura, pedindo proteção para você, para sua família, para os seus, especialmente se você mora com a família. Peça proteção para todo mundo, seus animaizinhos, as próprias plantas. Elas podem sofrer por causa da energia. E também os vizinhos. Todo ritual meu, eu peço proteção para a vizinhança toda. E não é só o vizinho aqui do lado. Isso aí, com o tempo, nós vamos desenvolvendo energia pessoal, esse círculo ele vai se ampliando. Essa proteção ela é cada vez maior, 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 maior. É um círculo que vai crescendo. E não é uma coisa que você vai aprender assim uma semana, um mês, 3 meses. Gente, eu estou trabalhando há quase 50 anos. Então, essa coisa de círculo para todo mundo tem mais de 30 anos que eu faço. Então, ao longo dos anos, esse círculo foi crescendo, 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 crescendo. A minha área atual, quando eu estou trabalhando, em todas as direções, é entre 400 a 500 metros. É uma área bem grande, né? Porque pode acontecer um problema aqui, lá na outra esquina, e aquele problema me prejudicar aqui. E é uma luz que você está colocando para os demais também. E como é que a gente sabe isso? Aí você tem que ter intuição, você tem que observar. Eu vejo como é que está a vida das pessoas, o que está acontecendo na vida das pessoas. Eu vejo pessoas mudando de vida. Aquela família lá que estava sempre com problema, estavam sempre brigando, estavam desunidas, começaram a ficar mais unidas, começaram a fazer melhorias na casa, as pessoas estão melhores. O outro lá também eu comecei a ver que estão tendo mudanças. Então a gente começa a ver mudanças assim, gerais, assim, que não são só o dia a dia normal das pessoas. A gente vê que tem algo diferente. Há locais que eu morei,
pessoas que eu conheci, que tantas pessoas, elas têm a mesma vida, dia após dia, ano após ano, é sempre a mesma vida. Tem gente que não muda nada. Aquela mesma vida de sempre. Não vão mudar nada. Começaram a mudar. Começaram a mudar. E aí chama a atenção. Começou a ter mudança aqui, começou a ter mudança ali. Então eu estou falando de grupos, vizinhanças inteiras, de pessoas que são do tipo que não iam mudar nada na vida delas nunca. Então esse círculo de proteção começa a levar uma luz para eles também, e a gente começa a perceber mudanças nas pessoas. Então veja a importância de pedir para todo mundo. O que eu ganho com isso? Eu estou tranquilo aqui, eu estou pedindo proteção mesmo, é para mim. Quanto melhor for o bairro que eu moro, a minha vizinhança, melhor para mim, melhor para minha família. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é uma coisa prática, então eu estou falando de magia prática, mas eu também estou falando de desenvolvimento espiritual. São duas coisas que vão fazer parte do nosso desenvolvimento. Então, veja, cada um vai ter a sua abordagem, tá? Então, não é todo mundo que quer essa busca mais espiritual, vai fazer yoga, vai fazer meditação, mas são coisas que ajudam muito na magia. Quando você prepara um ritual de magia, o que você precisa? Concentração, relaxar, entrar num estado mais adequado. Isso já é desenvolvimento espiritual, ajudando a magia prática. E a magia prática também pode ajudar muito no trabalho espiritual. Por exemplo, antes de fazer a sua meditação, você vai fazer algo de magia prática. Você vai acender um incenso, que é muito comum, que vai ajudar a trazer uma energia melhor para o ambiente. Isso é uma coisa mecânica, prática. Se você já tem uma noção das energias da natureza, os elementais, né? Duendes, fadas, gnomos, sílfides, isso é magia natural, magia prática. Se você tem uma noção da comunicação, da importância deles para toda a vida, melhor ainda, isso é espiritual, mas eles têm um aspecto prático também, porque eles também podem te ajudar na tua vida nos aspectos. Os elementais da terra vão te ajudar com o trabalho, na prosperidade, no dinheiro. Os elementais do ar vão te ajudar nos aspectos mentais, mas também na saúde. Os elementais das águas vão te ajudar nas emoções, nos relacionamentos de família, relacionamentos amorosos, relacionamento com colegas. Então, cada área dessas, a gente aprende a lidar com um lado e com o outro. Estão entendendo por que eu estou falando que a gente acaba, mesmo que a gente goste mais de um lado, a gente acaba tendo um desenvolvimento do outro lado também. Você começa a aprender coisas muito práticas. Você pode aprender umas magias básicas, mais simples, que é como começa a coisa toda, né? Muitos já querem começar com a gueixa direto. Não, você tem que começar com a coisa básica primeiro. Você tem que entender o básico do básico primeiro, o que é uma oração, uma vela, a base mínima das energias da natureza. Você tem que aprender isso aí tudo, até chegar na energia dos anjos, e só depois que você vai chegar na Guete. Porque quem te protege na Guete são os anjos. Tá? Isso na magia salomônica, que é a minha área. Tá? Quem nos protege são os anjos, e que estão a serviço de Deus. Então a gente tem uma visão espiritual disso também, mas que pode ser também bastante prática. Você começa a aprender uma coisa com a outra, e esse aprendizado vai fazer com que o seu aprendizado seja melhor, que você tenha uma evolução pessoal melhor. E esse é um dos grandes pedidos da magia, né? Pedir sempre aos espíritos que você está trabalhando que ajudem a que você seja uma pessoa melhor, que você tenha um melhor aprendizado, que você tenha as condições para
esse aprendizado também, porque você não vai pensar em meditação se você está com a conta da luz vencida. Você está preocupado com a parte prática da vida. Você tem contas para pagar. Então eles ajudam isso também. Pensa o aprendizado, mas que lhe ajudem a ter os recursos que você precisa para continuar os seus estudos e, claro, manter uma vida digna e uma vida divina. Olha aí, uma vida digna, né? Uma vida confortável, tranquila, isso é parte prática. Uma vida divina é uma vida espiritual. Além de você ter o necessário e merecido conforto, você tem a paz de espírito. Estão vendo que eu estou o tempo todo falando das coisas, das duas coisas aqui, como um lado puxa para o outro? Eu já fiz vídeos, por exemplo, falando algumas coisas de prosperidade e outros vídeos falando mais de aspectos divinos. Hoje eu estou juntando um pouco as duas ideias, para vocês entenderem que não existe um lado mais importante que o outro. Todos são importantes. Mas, principalmente, cada pessoa vai ter a sua preferência. O que ela gosta mais de fazer. A pessoa, por exemplo, pode gostar de yoga, ou yoga, como alguns dizem, yoga. Tá? Então, a yoga tem inúmeras linhas diferentes. Não é uma coisa só. Yoga tem dúzias de escolas diferentes, de sistemas diferentes. Mas alguns sistemas são parecidos. Por exemplo, tem a Pranayama, que é uma área que eu volto a meio, eu cito. Pranayama é uma linha de yoga muito focada no aprendizado da respiração. Você aprende maravilhas e transforma a sua vida aprendendo a respirar. Tá? Outras são mais focadas em certos tipos de movimentos. Tá? Que o pessoal mais conhece são movimentos, né? Aquelas posições de yoga, né? Senta nessa posição, fica desse jeito. Isso mexe com a energia do seu corpo, certamente. Mas tem várias escolas diferentes para isso. Com maior ênfase nessa ou naquela maneira de lidar. É o que você gosta? Ótimo, você vai aprender um monte ali. E com o tempo você pode começar a perceber que dentro daquilo, você também vai estar percebendo outras coisas que lhe chamam a atenção e queira desenvolver aquilo. Então, para quem é praticante de magia prática, taumaturgia, meditação, yoga, esse tipo de atividade sempre vai ajudar muito. E já é um aprendizado do outro lado. E vice-versa. Assim como uma pessoa que é muito espiritualista começar a aprender algumas coisas mais práticas e perceber como uma se une com a outra, uma ajuda a outra. Então, isso é o que a gente chama basicamente de crescimento integral. Crescimento integral é quando você trabalha nos vários aspectos do ser. Corpo, mente, espírito, alma. Né? Alimentação, respiração, a sua vida humana. Então nós estamos pensando em vários aspectos múltiplos. A gente não fica focado só numa coisa. Por exemplo, a pessoa que... Tem gente que faz academia, né? Aquela coisa de musculação, modelagem muscular, né? A preocupação única deles é desenvolver os músculos o máximo possível. É uma pessoa totalmente focada no corpo. Tá vendo? É só corpo. Mas não tem um desenvolvimento aqui, na maioria das vezes. Já numa escola, por exemplo, de artes marciais, busca-se um desenvolvimento mais completo. As verdadeiras escolas de artes marciais, eu não estou falando de academia, que tem muita academia que ensina arte marcial para briga. Então as pessoas vão lá para brigar, para gastar energia. A arte marcial mesmo é um aprendizado de corpo, mente, espírito. É um aprendizado completo. Não se trata apenas de fazer movimentos. Não, você tem um porquê. Aqui eu estou... Então a pessoa está ciente que ela está movimentando o ki, né? A energia ki, energia vital.
Então ela aprende sobre a sua energia vital, isso já tem a ver com a respiração, tem a ver com os seus chakras, com a sua energia, e isso pode trazer outros resultados muito maiores do que apenas desenvolvimento de massa muscular. É uma coisa mais completa. Mesmo que um praticante de arte marcial, ele pode fazer academia também. Mas veja que, por exemplo, o praticante de academia que faz esse tipo de coisa, ele só busca um lado. Mas com o tempo ele pode perceber que tem um outro lado também e buscar uma união entre as duas coisas. E isso é assim em todas as áreas que nós trabalhamos na espiritualidade da magia. Espero que sirva de inspiração para vocês, inclusive procurem estar abertos sobre outros sistemas. Evitem, é claro, muita mistura não é bom. Quando você tem um sistema principal, dedique-se a esse sistema principal, mas observe, aprenda com os outros. Você vai perceber que tem coisas ali que você pode aprender também, ter um crescimento, vai ajudar na sua área. Eu repito, eu tenho a minha área preferida, mas eu conheço as outras áreas também. Inclusive, eu faço coisas nessas áreas, e é por isso que eu tenho clientes em todas as áreas. Eu tenho cliente que é pai, mãe de santo, satanista, luciferianista, pessoal aí da turma dos dragões, e tantas outras áreas. Espiritualista mesmo, pessoal que é monge, a pessoa só faz meditação. Eu tenho clientes em todas essas áreas. Por quê? Porque eu tenho uma longa vida e experiência muito prática de muitas décadas. E são coisas que eu pratico também. Então eu tenho um conhecimento, uma experiência de como as diversas áreas têm coisas em comum, mas também eu sei que algumas coisas são próprias dessa área, algumas outras coisas são próprias dessa área. Então eu sei separar. Eu não vou pegar lá o satanista e tentar converter ele para Jesus. Nem eu vou pegar a pessoa que é evangélica e tentar provar ela, porque o diabo não é tão malvado assim. Lúcifer é bonzinho, pô, Lúcifer, adoro o Lúcifer. Mas eu não sou luciferianista. E é um dos que mais me ajuda. Então veja que a gente tem um aprendizado com tudo, e esse aprendizado vai nos ajudar a crescer, vai ajudar que a nossa magia também tenha mais poder, a gente tenha a possibilidade de mais e melhores resultados naquilo que a gente faz. E dessa maneira, crescimento para todos nós. Então é o que eu queria falar para hoje. Tá? Obrigado para todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, ó, aperta o botãozinho inscrever-se, botãozinho like, divulgue sempre. Isso nos ajuda muito. E é o que eu queria mandar para vocês hoje, desejando muita luz, muita paz. Vamos aproveitar, o verão está chegando, né? Coisa boa. O inverno é bom também, mas tá agradável assim, não precisar de tanta roupa, né? Beijo grande para todo mundo e até a próxima.